Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do KiونCast. Estamos trabalhando um tema muito importante e temos agora a honra de receber conosco, em parceria Kion e Mendes, o Isaac Mendes. Muito bom. Cássia, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu acredito que o momento ele pede isso, né? Nós precisamos intencionalmente ir até o público, evangelizar, trazer de fato essa informação, porque é até mesmo um papel social. E para nós da Imendes, estar junto com a Kion nessa empreitada que se chama reforma tributária, é uma reforma de fato, né? Para nós é muito importante. Ontem eu tive o prazer de conhecer, inclusive, a sede da Kion, fiquei impressionado, não só pela estrutura física, que é impressionante também, mas pela construção, pela cultura e por tudo que está vindo por aí, né? Então já até falo para você aqui, fique atento porque nos próximos meses nós estaremos indo ao mercado com uma solução totalmente integrada, embarcada, e assim nós vamos poder fazer uma entrega, aliás, de tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos entregar um produto que vai realmente traduzir tudo que nós iremos conversar. Que legal, muito bacana. Foi muito um prazer receber você mesmo lá com a gente. Então, dentro do tema documentos fiscais eletrônicos e o novo caráter declaratório, o que que você traz, assim, qual a importância desse tema hoje, nesse boom que a gente está vivendo de reforma tributária? Muito bom. Talvez seja válido nós resgatarmos um pouco a história, né? Vamos montar uma linha do tempo. Eu comecei nessa área em 2006. E quando nós começamos, qual que era o cenário? Tudo que ainda se relacionava com a área com a área contábil, livros fiscais, era de competência do contador. Então, o governo, para poder aferir, para poder realmente fiscalizar, auditar, ele fazia isso de maneira analógica e indo ao contador. Agora, a partir de 2006, isso começou a mudar, porque o governo entendeu que ele não ia conseguir, porque primeiro, ele não conseguia fisicamente ir em todos os contadores. Segundo, eram informações consolidadas, sintética, você vai lembrar a capa dos livros fiscais, o desdobro dos livros fiscais. Então ali é igual filme, né, era baseado em fatos reais, né. Os E arquivos mofados. exatamente, era arquivo literalmente físico. E aí, Cássia, eu comecei a observar uma movimentação e era até interessante. Nós tínhamos o contador que falava assim: "Olha, como o governo agora está pedindo, informações relacionadas aos itens dos documentos fiscais, é melhor você procurar direto o cliente". Ou falando diretamente ao cliente, ele dizia: "É você que precisa entregar". E aí o empresário procurava quem? O sistema. Na época chamava de programador. "Ah, então eu vou falar com o meu programador". E aí o programador falava assim: "Olha, tem alguma coisa errada que não está certo, porque o meu sistema é gerencial, eu controlo estoque, é o Cardex, né, Isso. eu faço o controle financeiro, relatórios de comissões de vendedores", que é o que o empresário olhava muito, né, contas a pagar, receber, mas o sistema fiscal e contábil tá lá na contabilidade. E aí ficava aquele impasse. Mas, na verdade, eles não perceberam que o governo estava mudando a dinâmica tributária do Brasil. Qual que era a mudança? A partir daquele momento, as informações precisariam sair diretamente das empresas e não do contador. Seriam informações analíticas a nível de itens, Itens. não mais consolidadas, e a principal mudança, o governo não ia mais até para buscar informação. A informação teria que vir até o governo, que foi o que aconteceu. Então, veja,
os próprios contribuintes tiveram que começar a pegar o dado de forma ativa e levar até o governo o dado. Por exemplo, nos sistemas não tinha informação de PIS e COFINS, ninguém nem sabia. Quando surgiu CST de PIS e COFINS, monofásico, alíquota zero, isso era muito novo, ninguém sabia o que que era isso. Por quê? O empresário recebia só a guia para pagar. E o governo mudou totalmente a mentalidade tributária desde então. O tempo passou, o governo começou a acelerar a implantação da substituição tributária, veio projetos como aqui em São Paulo, Nota Fiscal Paulista, no Rio de Janeiro, eu não me recordo agora os nomes, Carioca. tem vários programas, porque o governo também colocou estaduais, né, os consumidores para fiscalizar, né. Então, não existe almoço de graça, né, as pessoas: "Ah, o governo está querendo compartilhar, o valor recebido do ICMS", e não é isso, ele queria mitigar sonegação. Bom, e aí com tudo isso veio a nova lei do Simples Nacional em 2007, você vai lembrar, Sim. e na sequência o projeto do SPED. Por que que é importante passar essa linha do tempo? Porque no projeto SPED, o governo amarrou todas essas pontas e agora, o SPED vai ser o elo entre o contribuinte, contabilidade e o fisco. Ok. O projeto SPED pavimentou o caminho para a reforma tributária. E com a reforma tributária, qual que é a próxima mudança que o governo está trazendo? Eu vou explicar agora conectando a sua pergunta. A mudança que a reforma tributária está trazendo é que agora não é apenas o contribuinte entregando o dado. Agora o governo está dizendo que, ao entregar esse dado, o contribuinte está declarando qual será a sua apuração, não mais a contabilidade. Na última mudança, na penúltima mudança, eh, as coisas já começaram a complicar. Ainda assim, o contador, ele dava notícias para o governo. Qual notícia? Do pagamento, de qual será o Resultado. resultado, né, a última linha ali da apuração dos impostos. Então, tinha uma margem de não de correção, mas de qualificação, né. O dado, por mais que entregue pelo contribuinte, o contador poderia de alguma maneira qualificá-lo, ou seja, é um crédito que não veio classificado do cliente, ou um crédito indevido, ou uma nota fiscal extemporânea, enfim, várias Já situações, sei. despesas, a atividade, né, a operação, a data que a mercadoria entrou no estabelecimento, então tudo isso era factível, né, de ser alterado. Hoje, com a reforma tributária, o governo está mudando de novo, e agora ele está é a joia da coroa, né. É assim, é o é a última cartada do governo. Agora, o contador ele vai ter que vir para cá, ele vai ter que passar para o lado do contribuinte, porque após o fato gerador, pouquíssimas coisas ou quase nada poderá ser feito. Que bacana. E quando a gente está falando de documentos fiscais, o que pode ser feito vai ser necessário com documentos fiscais, né. Então o ajuste que no SPED hoje a gente tem o ajuste de crédito, o ajuste de débito, vai ser uma nota que vai fazer esse ajuste. Então é bem isso que você falou, ele move para o lado do contribuinte, lá na raiz, lá no dia a dia, lá no fervo daquilo que está acontecendo no dia a dia, né. Ótima linha do tempo que você passou aí com a gente, né. Exato, e aí, os noves, né, que é outras entradas, outras saídas, outros créditos, outros débitos, ajustes, estornos, tudo isso o contador inseria direto na apuração. E aí, há uma subjetividade em tudo isso, né.
é aquela máxima, o contador poderia perguntar quanto que ele queria pagar. Lá na Infelizmente. Venezuela acontece isso. Infelizmente, gente, vamos ser sinceros, né, é o que É, a gente sim, muitas vezes via acontecer, sim, né, sim. mas nós sabemos que agora tudo acontece pelo documento fiscal, né. A nota fiscal eletrônica já trouxe uma sofisticação muito grande para isso, né. Eu acompanhei a transição do modelo a nota fiscal modelo 1 para modelo 55, né, a modelo D1, né, que é o O cupom cupom fiscal, né, é, o modelo D1 para o cupom fiscal eletrônico, e isso foi, assim, uma grande evolução. sim. Mas ainda tinham aí essas pontas soltas que agora é nota de crédito, nota de débito, porque o governo vai regular e ir direto ali no fato gerador. E lá no dia a dia, né, no dia a dia do contribuinte. E aí, essa distância do contador e do contribuinte que vai ter que como você disse, lá no SPED, né, já teve esse refinamento de comportamento, e agora ele vai ter que ter um novo modelo aí para essa proximidade, né. E diante disso, aí a gente tem um artigo, né, muito importante, que é o artigo 60 da lei complementar, né, e aí com isso você acha que a burocracia, né, vai aumentar, as responsabilidades vai aumentar com esse artigo? O que que você fala sobre ele? Sim, esse artigo regulamenta exatamente isso, né. O artigo 60, pessoal, para quem ainda não está familiarizado, a Lei Complementar 214 é a lei da reforma tributária. Então, primeiro veio uma emenda constitucional, depois nós tivemos aí a Lei Complementar 214, agora do começo do ano de 2025. No artigo 60, a referida lei complementar traz para nós a responsabilidade, e ele usa um termo passiva, porque sujeito passivo, né? Porque o governo está dividindo de forma talvez preocupante a responsabilidade pelo dado fiscal. Eu vou abrir um parêntese para citar um exemplo. Por exemplo, as plataformas digitais no processo de e-commerce, e para formalizar as importações. Olha o nível que nós iremos chegar. O governo dá um prazo para que o fornecedor emita o documento fiscal. Caso isso não aconteça, simplesmente a plataforma digital vai ter que emitir o documento fiscal e recolher o imposto, para você ver o nível que nós estamos chegando. Fechando parênteses e voltando para o artigo 60, o artigo 60 usa também o termo que é confissão. O que é confissão? O contribuinte que, na grande maioria, não está preparado para isso, não tem maturidade, não tem juízo para poder confessar o dado do ICBS, o IBS, como valor a pagar. Por que eu falo preparado? E aí, nós temos algumas dezenas de empresas que já estão há algum tempo pilotando a reforma tributária. Sim. Quando a gente analisa isso de forma fria, a gente pode pensar assim: ah, mas então eh, eh, provou o conceito, né? Um termo que a gente usa, fazer. Então foi feita uma POC, né? Na tecnologia a gente usa esse termo quando você sai de um projeto e vai para o mundo real. Só que, Cássia, qual que é o problema? E você vai concordar comigo. Se nós pegarmos os atributos, a capacidade das empresas que estão pilotando a reforma tributária, e nós vamos contrastá-las com a massa das empresas, você não vê uma simetria. E essa assimetria prejudica, porque quando a bola começa a rolar, que vai acontecer em janeiro agora, Sim. mais conhecido como mês que vem, né? Daqui uns dias. Daqui uns dias, eh eh, as empresas, de maneira geral, elas não vão estar preparadas para confessar essa dívida. Olha a importância dos contadores nesse processo. Então, o grande
Um dos grandes protagonistas da reforma tributária são os contadores, e daqui a pouco eu gostaria até de falar como que eles vão ou deverão atuar, em todo esse processo aí, reformando o tributário dos clientes. Ah, então acho que já é o momento, né, porque a gente já pode entrar falando dos compliance, né, e como que ele pode atuar nesse momento em parceria, fazendo a conscientização, a educação, né, a educação técnica da lei, trazendo isso para o leigo, lá para o operador que hoje ele sabe a guia que ele tem que pagar. Qual a guia, o valor da guia, e ele vai ter que ter todo esse conhecimento antes, né. Muito bom. É muito importante falar sobre isso. Então, eu vou até olhar para a câmera para falar com você, contador. Vamos lá. Eu estive conversando recentemente com uma parceira da Imentes, que também é contadora. É interessante o que ela disse. E aí ela me disse assim: Isaac, no SPED eu mudei de vida. Na reforma tributária eu vou me aposentar. O que que ela estava trazendo para mim? Ela estava dizendo assim: eu vou transformar todo o impacto da reforma tributária em um impulso para o meu negócio. Eu acho que a primeira grande provocação para você, contador, é quanto de dinheiro que você pretende ganhar com a reforma tributária. Eu vou mudar a pergunta. Qual foi o plano de negócio que você elaborou? Quais foram os serviços que você criou no seu escritório? Quais ferramentas você trouxe para o seu escritório? Qual foi a capacitação do seu time, que foi objetivamente feita para que, nesse momento, você possa fazer um trabalho, primeiro, de marketing, de comunicação, sabe? Você está em um momento agora, contador, de ir ao mercado e prometer e demarcar territórios. É você ir ao mercado e dizer: cliente, você está preparado para a reforma tributária comigo. Cliente, eu vou resolver. Sabe quando você está no campo, levanta a mão e pede a bola? É isso que você precisa fazer. Eu vou resolver, eu estou preparado para isso, eu conheço toda a evolução do tributário. Sabe por quê? Para você fazer uma reforma, o principal atributo que você precisa ter é ciência. Reforma bem, por exemplo, um prédio, quem conhece o prédio. É muito mais fácil você chamar para uma reforma quem construiu, por exemplo. Quem construiu um prédio, quando ele vai reformar, ele não tem dificuldade nenhuma, mas não é porque foi ele que fez, é porque ele conhece o que ele está reformando, e você conhece. E você conhece, talvez, muito mais do que profissionais que estão, nesse momento, prospectando a sua base. Então, é um momento de você marcar território, primeiro com seus clientes, fazer uma projeção de aumento de ticket médio, o que nós chamamos de upsell, é você ter previsibilidade de faturamento, estabelecer metas e acompanhá-las mês a mês. Ponto. E agora, voltando para a parte mais prática, você precisa, assim, com toda a humildade, querendo orientar ou dar algum conselho para você, seria muito importante, eu vou mudar a colocação, seria muito importante você ter um viés educativo. Porque agora, como o contribuinte vai levar a informação que hoje, no formato atual, você está levando, você precisa municiar o cliente. Você precisa ensiná-lo. Você precisa dizer para ele: olha, eu faço desta forma. Você precisa fazer desta forma. Você precisa ter essa mente. Você precisa passar para ele as boas práticas de uma escrituração fiscal digital, porque essa escrituração fiscal digital, SPED, agora se chama documento fiscal eletrônico. O governo está embutindo o SPED no DFE. E quem está passando o bastão para o seu cliente não é a nota técnica, não é o sistema que o cliente utiliza, é a contabilidade, porque hoje o responsável
pela escrituração fiscal é o contador, mas como será o contribuinte quem irá entregar o dado, a ele será um corresponsável, vamos colocar assim, você precisa evidenciar que ainda assim a responsabilidade continuará sendo do contador. Tem muita empresa, Cássia, que está pensando assim: ah, agora com a reforma tributária, tudo vai ficar simples, porque nós temos uma informação idealista, né? Aquela questão política, aquela questão de Brasília, e isso não comunica com o Com mundo o dia a real. dia. Nós temos um hiato e quem precisa contextualizar para o cliente é o contador. Ontem mesmo, um contador entrou em contato comigo dizendo: Isaac, socorro, o que, que vai mudar? O que, que eu preciso fazer? Porque tem tanta informação. Tá aqui, ó. Ele me mandou ontem essa mensagem. Eu tenho visto tanta gente dizendo tanta coisa que eu nem sei por onde Por onde começar. começar? Porque o contador, ele está tão atarefado, ele está envolvido com tantas demandas E que a rotina atual não mudou, né, Isaac? Ele está entregando tudo, substituição tributária, os SPED, isso não mudou nada, não não diminuiu mudou. nada para que ele tivesse Exato. tempo, né, de Ele não tem tempo de ganhar dinheiro. ele tem que trabalhar para o governo para fazer essas entregas, né. Exatamente. Então é muito importante agora o contador é assumir, sabe? Ele ser realmente Um é educador. isso, na frase, as empresas estão tendo, o tributário reformado, o sujeito dessa frase tem que ser o contador. E quando a gente fala, assim, de documentos fiscais e essa dificuldade ou talvez essa, como você falou, uma oportunidade que ele pode Boa. utilizar, né, nós vemos aí hoje que ele entrega o SPED, ICMS, IPI, o FD, né, e isso hoje ele vai ser visualizado em mais ou menos 18 documentos fiscais que nós estamos aí observando que estão, né, estão nascendo aí. Um exemplo é a nota fiscal de água. Tenho feito nas minhas aulas ou nas palestras, eu tenho perguntado: "Vocês recebem a notinha de água?", porque o SPED já está preparado para receber essa nota, mas ela chega até o contador? Ela não chega, ela consome, ela por ali é um valor irrelevan não é um valor relevante, por ali ela fica, ela passa a talvez a nem ser escriturada. E agora, ela passando a ser uma nota fiscal eletrônica de água, né, de saneamento, que ela já vai ser autorizada, como você falou ali, na raiz, e os size e ó, assistidamente esses tributos já vão aparecer na apuração, o crédito já vai aparecer lá, aí ele nem enviou a nota para o contador entregar o SPED, que até 2032 vamos continuar essas entregas, e aí o compliance já começa, né, então cabe mesmo ao contador fazer esse momento, fazer essa entrega com esse cliente dele para que ele entenda esse posicionamento, que todos vão ter que mudar o posicionamento, né. Exatamente. Eu acho que essa palavra posicionamento, ela é muito importante no momento presente. Você, começa a analisar toda a linha do tempo, e aí existem empresas ou empresários, gestores preocupados, por exemplo, com split payment e não têm ainda sequer os dados de C-Class-Trib, de CST, de NBS, NBS no caso de serviço. serviços. Então, Hum. o que que eu penso assim, analisando, né, eu comecei a analisar os 544 artigos da lei complementar. E aí nós temos hoje, já perdi a conta de quantas notas técnicas, né, mas nós também estamos indo para 10 notas técnicas que se refere ali de maneira mais prática do documento fiscal eletrônico. E aí o contador ele precisa colocar a bola no chão e dizer: "Pessoal, vamos organizar. Agora, nesse momento, nós precisamos nos preparar para um período de testes". Já a partir de janeiro do ano que vem, o contador ele precisa já olhar para a implantação dos CBS. Porque, por exemplo, para uma empresa mercantil varejista, Uhum. na prática, em 2027, nós teremos PIS e COFINS sendo extintos
do dia para a noite, e nós teremos o CBS e o imposto seletivo sendo estabelecidos. Precisa preparar as empresas para isso. Empresa tem saldo acumulado de PIS e COFINS? Por quê? Então precisa ter um planejamento para que dezembro de 26 para janeiro de 27, esse crédito acumulado vai precisar ser compensado em imposto de renda, contribuição social, INSS, etc. Precisa contextualizar de forma uma linguagem mais prática o que de fato a reforma tributária é. Então, quando o contador começa como se fosse uma alfabetização, olha, vamos começar do básico e aí nós vamos avançando. E aí fica mais fácil, porque, por exemplo, todo o planejamento tributário começa com regime tributário. Tem muita gente que fala assim: "E aí, vai continuar lucro real, lucro presumido, simples nacional?". Então começa por aí, que é a base do planejamento tributário, sabe, o contador, chegar para o seu cliente e dizer: "Olha, o imposto de renda, contribuição não vai mudar, então o regime presumido e real vai continuar, porém, PIS e COFINS que hoje tem distinção em presumido e real, vai mudar". Então ele precisa chegar para um cliente lucro presumido e dizer: "Escuta, hoje você não tem crédito de PIS e COFINS. A alíquota prevista de CBS é 9%, Contra 3,65 conta três e sessenta e dos cinco. 2. E aí a reforma tributária tem algumas tônicas, uma delas é a não cumulatividade plena. Plena. Em outras palavras, significa dizer, a reforma tributária estabelece uma gestão ampla, não é só uma base ampla de crédito, porque o cliente, você citou a água, vai ter que controlar no detalhe todas as despesas. Concorda que é o contador que vai ter que ensinar? Então isso vai, impactar a gestão da empresa. Eu conheço quantas empresas, Cássia, que até hoje não tem um contas a pagar e a receber no sistema. Tem um Excel lá paralelo fazendo controle financeiro. Então, vai confiar cegamente na apuração assistida? É claro que não, porque é dinheiro. Nós estamos falando de ações que vai poder mudar a margem líquida das empresas. Eu falo assim que o tributário é a única ação de um empresário que pode dobrar sua margem líquida. Nenhuma outra ação. Ele pode trabalhar mercadológico, trabalhar treinamento, trabalhar atendimento, trabalhar preço, trabalhar o que ele quiser. Nada mexe o ponteiro do negócio dele como o tributário. E você vê que é uma área que o empresário não quer entrar. Não, E a reforma tributária não é uma reforma no setor tributário. A reforma tributária é uma reforma no do negócio, conceito, né. em tudo, porque o que está mudando não são impostos e alíquotas. O que está sendo mudado são as premissas. Todas as premissas empresariais no Brasil está sendo mudado. Sim. Simples Nacional, o contador, ele precisa traduzir para o cliente dele que é simples, o que vai acontecer. Sabe, o cliente Simples Nacional que hoje ele segrega a receita, que são as monofasias, alíquota zero, o empresário precisa receber do contador a informação: "Olha, a partir de 2027, você vai pagar integralmente o CBS no DAS", porque só vai Beleza. permanecer combustível segregado. Uhum. Só para o pessoal entender, a Lei Complementar 123 do Simples Nacional vai determinar que o Simples já é um benefício, portanto, ele não pode usufruir, de um benefício acumulado de isenção, por Isso. exemplo. Uhum. E a reforma tributária para a cesta básica, que são a alimentação essencial, né, e para vários outros grupos de produto, né, limpeza, higiene pessoal, hortifruti, a parte agrícola, vários produtos ali, nós temos benefícios, são 16 anexos na lei complementar que eu mencionei, que vai falar só de benefício,
mas, entretanto, para o Simples Nacional não se aplica, Só a monofasia, que foi o combustível que você que citou. foram os combustíveis. Não tinha ido a esse com esse olhar, que legal, é isso mesmo, hein. E isso muda totalmente Muito, a muito, parte muito. econômica da empresa. Ah, tanto farmácias, os varejistas em geral aí que são do Simples Exatamente. Nacional. E eu tive acesso, nós temos colegas que atuam, em frentes parlamentares em Brasília, e eu tive acesso, por exemplo, a uma emenda parlamentar. Nós temos o projeto de lei 108 que está sendo votado, Uhum. né, nós já temos informação que, o texto que saiu do Senado vai passar pela Câmara dos Deputados, Geral, isso tá bem pacificado, até legal. porque o texto originou dos deputados, né, Sim, então tivemos 519 emendas, né, pois isso é, que me preocupava. exatamente. Mas então E aí qual que é o ponto que eu quero trazer? Essa questão do Simples Nacional poder segregar a receita já tinha sido, provocada, né, já era um pleito antes da lei complementar 214, foi negado, e agora na lei complementar perdão, no projeto de lei 108, negado novamente. novamente. Então, assim, dificilmente, lembrando que o ano que vem é um ano de eleição, então as pautas, no Congresso elas são restritas, né, não é qualquer tema que pode ser Você levado pelo viés exato, político, sim, né, sim. e já entra em vigor 27, né. O hiato entre um projeto de lei e uma lei complementar, o pegando como base o nosso histórico, é de pelo menos um ano. Então isso quer dizer que nós vamos ter pelo menos o primeiro ano da reforma tributária, a nível de recolhimento do CBS, como está previsto hoje. Olha a necessidade de preparar, de fazer conta, de adequar preço, margem, compra, região geográfica, tudo isso faz parte das variáveis, né. E pegando um gancho, sobre os cadastros, na fineza de cadastro que você falou, Isaac, os produtos, né, baseado no SPED, nós orientamos os nossos clientes que despesas, uso e consumo poderia ter um cadastro genérico. Né, então põe lá despesas gerais, itens de limpeza, e agora nós mesmos contadores fomos lá, ó, instruímos o cadastro assim, né, tem que lembrar, nós temos que lembrar de voltar e orientar, olha, agora é produto por produto, porque o cafezinho vai ter o crédito, né, o papel higiênico vai ter o crédito, todo o seu uso e consumo que não tinha muita relevância, vão ser os créditos online, né, assistido, então vai ter que fazer uma reestruturação de cadastro, e para quando? Janeiro de 2000 janeiro, né. Exato. E é engraçado, é irônico, essa área É nossa é irônico. muito engraçado, né, Eu a sou gente apaixonada, só para confessar. ah, eu também, é viciante mesmo, muito bom. Mas assim, você vê pessoas falando de simplificação, de como a reforma tributária vai sabe aquela reforma que, pô, isso aqui com certeza passou por uma reforma recente, né, mas ficou muito bom. Acredito que como estava antes, né, pessoal, melhorou muito aqui, né, o trabalho de vocês. Mas tem reformas que a gente chega e olha assim, ué, parece que só pintou, demorou tanto, parece que só mudou, passou uma tinta na parede. E assim, eu não estou desconstruindo o trabalho. O Uhum. trabalho realizado tanto pelo comitê, pela Receita Federal, os estados, municípios e a parte legislativa, está sendo um trabalho muito consistente. Só que o desafio era muito grande. Então nós precisamos ser realistas para o mercado em dizer: "Pessoal, não vai ficar tão simples assim, né, não é vai ser uma Brastemp, não pensam que nós vamos sair de um extremo para o outro. Vai ficar melhor do que o cenário que nós tínhamos? Vai. Primeiro, uma transição de 7 anos. A maioria das empresas que quebram no Brasil, quebram antes de 7 anos. Então você vê que há um suspense no meio, no meio econômico do Brasil, e nós precisamos muitas vezes tirar esse suspense com informação. Informação. Nós mapeamos, Cássia,
2.593 possibilidades de classificação de produtos na reforma tributária. Então, assim, hoje já é um grande desafio você classificar um produto, mas não vai ficar tão simples. Nós precisamos olhar para isso, porque se você não setar uma classificação específica no produto, quer dizer que você poderá pagar pela alíquota padrão. E aí eu começo a olhar nas entrelinhas e eu começo a ficar ainda mais preocupado. Explico. Agora, recentemente, tivemos uma nova nota técnica dizendo que em janeiro as regras de validações do documento fiscal vão ser desobrigadas, ou seja, o filtro que tinha na emissão do documento fiscal vai ser tirado. Só que a lei complementar, que é mandatória, que tem esse aspecto de legislar, continua obrigando. E na nota técnica é dito com letras garrafais, vai continuar a obrigatoriedade de, mesmo no período dos testes, Testes. para as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, ter ali a informação do Seclastrib informada de forma correta. E ali, por mais Hum, que vai ter aquela alíquota, simbólica de teste, mas onde houver redução, tem que informar a tem que ser redução. aplicado. Onde houver isenção, tem que informar a redução de 100%. Então isso não torna tão simples. E nós estamos a menos de 30 dias, e se considerarmos os dias não úteis de dezembro, é bem menos de 30 dias, Sim, né. férias coletivas, Pois é. certo? Então, você vê que a reforma tributária, ela não vai trazer um nível de simplificação e, ao mesmo tempo, os contribuintes precisam acessar essas exceções para que eles não paguem a alíquota padrão. Porque se as empresas começarem a pagar pela alíquota padrão de forma linear, elas vão quebrar. E o fisco vai estar validando, né, através do Jetim, do EAN, ele já sabe que aquela alíquota tem que ser reduzida, vai barrar o produto, vai ligar para o contador, e o contador vai ter braço para responder todos os clientes dele tentando transmitir uma nota, né. Então isso, né, e aí, Isaac, eu quero se você dá uma fechada em relação a riscos e compliance, né, porque dentro de toda essa fala, 2000 e quantos cruzamentos você falou? 2000 e noventa e 2.593. três. Isso para produtos. Os serviços também, né, estava comentando agora mesmo aqui nos bastidores, que o código 702 do serviço, né, que é obras, construções, tem 50 NBS. Então imagina a multiplicação de análise desse pequeno cadastro, e aí depois, se ele é 50, mas ele é para órgão público, é um Secretsrib, se é para outra atividade, então assim, as multiplicações de análise, né, e aí a gente vem, e aí eu peço que você fale alguma coisa, o compliance, para manter esse compliance e evitar riscos agora nesse momento. E lembrando que o SPED continua, a declaração continua sendo entregue, e o contato e as entregas do contribuinte, que ele ainda não tem aquele feeling de enviar tudo, de comunicar tudo, né. Então, para manter esse compliance e evitar riscos diante de tudo isso. Muito bom. E eu diria que são riscos estratégicos, né, que to toda vez que se fala no mundo empresarial de risco estratégico, significa é um risco que não pode correr. E o risco ou o passivo jurídico que a reforma tributária irá trazer tanto para o governo como Para o também contribuinte, para o contribuinte é muito grande. grande. Olha, nós fazemos partes, de alguns comitês jurídicos no Brasil. Hoje eu também estou como presidente da ABETRE, que é a Associação Brasileira pela Ética no Quero Tributário. fazer parte ainda. Boa. E aí, Cássio, qual que é o nosso papel na ABETRE? É um papel de promover e fomentar a ética, porque a gente vê tantas teses malucas, né? Sim. Hoje você vê tantas operações de fraudes no tributário, empresas que se apresentam para
muitas vezes os nossos clientes, né, prometendo tantas coisas e muitas vezes eles vão lá, fazem um trabalho de forma, assim, injusta, eh recebem lá o seu honorário e some, e sobra para quem depois ir lá e tentar Retificar e retificar. refazer. E aí, na reforma tributária, nós já sabemos já que, por exemplo, nós temos juízes no Brasil que estão renunciando aos seus cargos para voltarem a advogar no tributário, porque vai vir uma onda de oportunidades. É assustador o volume de teses. Já tem aí teses que eles chamam de tese do século. Nova. O comitê gestor do IBS já tem um CNPJ. E aí um amigo meu que é advogado me falou assim: "Isaac, olha, nós estamos muito felizes, porque nós já temos quem acionar, juridicamente". Então, vai ser uma loucura. Por quê? Nós temos todo um compliance tributário no sistema atual, toda uma estrutura de regras, de pormenores. Por exemplo, pega a instrução normativa do PIS e COFINS, que regula a as possibilidades de créditos ali, despesas, insumos, etc. Uhum. É gigante aquilo. E Tem empresas, por exemplo, no agro, que no plano de negócio dela já está previsto o crédito acumulado. O lucro de muitas empresas no agro depende de um crédito acumulado de PIS e COFINS, que sabe o que que vai fazer? Deixar de existir. então, e faz parte do negócio já, né. E nós estamos falando do agro, um terço do PIB do Brasil passa pelo agro. Para você ver o volume de judicialização que vamos ter. Então, tudo isso torna um cenário instável, instável. Eu estive no começo do ano palestrando em um evento de reforma tributária focada para tecnologia, software house, enfim. E aí, um colega, um amigo que palestrou antes de mim, no momento, em algum momento lá na palestra dele, ele falou assim: a tropicalização vai ser facilitada com a reforma tributária. Agora os gringos vão entrar no Brasil de forma mais fácil, porque tem esse clima, né? Quando fala do Brasil lá fora, olha, será que você vai conseguir entrar lá mesmo? Enfim, aí ele vendeu a reforma tributária como sendo um facilitador. E aí eu subi na sequência para poder palestrar, aí eu comecei, como ele não é da área, né, o aspecto dele era um aspecto mais comercial, e aí quando eu entrei mesmo no tributário mostrando afinco a reforma, e aí quando eu desci conversando com ele, ele falou assim: "É, Isaac, Deixa eu voltar e fazer outra fala. não vai não vai ser bem assim, porque realmente, quando nós falamos de compliance, é grave, e o que torna mais grave é a tecnologia, tá, ou a falta dela. Porque essa reforma tributária é uma reforma tecnológica. O que está mudando é dados. O governo, ele fala aquela famosa frase assim: "Eu confio em Deus, o restante me traga dados". Sem dados, não existe conformidade no Brasil. E hoje, inclusive para a Emendes, o nosso grande triunfo é termos o Big Data que nós temos. Então, assim, nós podemos dizer que temos uma excelente equipe? Graças a Deus temos. Nós podemos afirmar que temos excelentes parceiros, como a Kion? Temos. Nós temos inteligência artificial? Temos. Mas sem dado, nada disso faria sentido. E esses cruzamentos, né, que a gente pode evitar e trabalhar compliance e evitar os riscos, né, Isaac. Muito bem. E aí, a gente trazendo toda essa sua fala, né, o contador, para ele manter a coerência desses dados, né, que é os dados que o governo vai estar trabalhando online. Esse que eu acho que tem uma conscientização que ele tem que trazer, é que é online, né, não é depois, aquilo que você falou, tinha um tempo para
ele tinha um prazo para retificar, para analisar, não, agora é online, né. E como manter essa coerência, além da educação, a gente consegue falar outra forma? Como manter essa coerência? É, de dados, o contador, né, versus o contribuinte. Boa. Olha, é entregar o dado, porque essa informação, precisa de alguma maneira passar pelo contador. Não necessariamente vai passar, porque, por exemplo, nos nossos clientes, na grande maioria das vezes, o dado vem pelo próprio RP. O próprio sistema entrega o dado que ele pega nas nossas APIs. Uhum. Mas por que não o próprio contador não garantir essa coerência e consistência? E aí eu trago até para aquilo que nós estamos construindo e já indo ao mercado, né. Para você entender, a Kion juntamente com a Emendes, está levando um produto que vai revolucionar o setor contábil no Brasil. Ou seja, você contador vai poder, de forma muito prática e fluida, eh, pegar esse dado no nosso servidor, né, ali com motor de cálculo, todos os processamentos necessários, e levar esse dado para o seu cliente, mas o seu cliente, a depender do perfil da atividade, vai poder também utilizar o sistema daquilo, que é um client ali do seu sistema contador. Desta forma, você faz na contabilidade, já está fazendo no cliente. O cliente faz na empresa, já vai estar fazendo dentro do seu escritório. Então, assim, vai haver uma consistência, um nível de integração que é o mesmo nível que a receita, que o comitê do IBS tem do lado de lá. Então pensem comigo assim, nós temos de um lado o governo federal e os estaduais e municipais tentando arrecadar mais, vamos falar o português claro aqui, e nós temos do outro lado o contribuinte e o contador tentando fazer com que o cliente pague menos. Ninguém quer pagar mais imposto, só que ao mesmo tempo ninguém quer também correr riscos. Então, nós não estamos fazendo apologia a uma evasão fiscal, muito pelo contrário. O que nós levamos ao mercado é uma ferramenta que vai possibilitar com que você pague somente o que deve, nem mais, nem menos. E essa essa cultura que nós estamos tentando estabelecer no mercado brasileiro é o que vai realmente, eh eh, equalizar tudo isso, porque a reforma tributária é, sobretudo, disruptiva para atuar nesse jogo somente com soluções também disruptivas. Tecnologia, né, é isso mesmo. O seu exemplo foi muito legal, porque você falou das empresas que estão participando do piloto, como elas já são, por si, já são disruptivas, elas já têm muita tecnologia, e isso vai vir aqui para o nível, para a grande massa, né. E aí a tecnologia vai poder auxiliar mesmo esse contador nesse momento para que consiga ter essa coerência de dados, né. Eu acho que agora nós já estamos aí, né, foi muito importante o que a gente conversou até agora, assim, espero que contribua aí mesmo na vida do contador, né, que ele utilize essas ferramentas aí que nós estamos, os formatos que você foi falando, para aplicar aí no dia a dia, né. Você quer fazer um fechamento, deixar uma mensagem aí, como que, nós podemos ajudá-los nesse momento? Claro, claro. Pessoal, essa palavra parceria, infelizmente, nos últimos anos, ela tem se esvaziado, né? As pessoas muitas vezes nos procuram, vamos fazer uma parceria, ou o bater no ombro, né? A Emendes é minha parceira. Só que no final do dia, você não vê essa parceria realmente na prática. E o que nós queremos propor para você, contador, é uma parceria de verdade, sabe? O momento agora é de nós darmos as mãos e da mesma forma que a Inmendes passou por todos esses anos, nós estamos falando aí de 17 anos fazendo a mesma coisa.
É eu não tinha parado para pensar nisso. E aí conversando com um amigo essa semana, ele me falou assim: "Olha, eu percebi que se você achar alguém que faz a mesma coisa há 5 anos, é muito". Falei: "Poxa vida, a Imendes faz a mesma coisa há 17 anos". E é isso que nos credibiliza para estar aqui hoje e dizer para você, contador, dizer para você, empresário, que a Imendes, juntamente com a Kia, estão preparadas para realmente formatar uma parceria. Não é vender um produto para vocês, é potencializar, é empoderar o seu negócio para que você consiga passar por todo esse processo de forma estável e, sobretudo, sobreviver, né. Eu tenho usado uma frase que é: "Coloque a máscara primeiro em você", e é isso mesmo. Agora é o momento de você ser altruísta olhando para si, olhando para o seu negócio, porque quantas famílias depende do seu negócio? Então você precisa pensar no outro olhando para si, olhando para sua empresa. Ninguém reprova de ano na última prova. O momento de você se preparar e se adequar para a reforma tributária se chama agora, e é para isso que nós estamos aqui. Invista em tecnologia e tenha um posicionamento consultivo e conte conosco para esse momento, ser disruptivo, treinar seu cliente, garantir qualidade de dados, porque o fisco já está olhando antes de nós, né, então use as ferramentas, seja tecnológico e conte com a gente. Então eu quero agradecer o Isaac por ter essa disponibilidade de estar com a gente, né, dentro das correrias, ele assim, é 10 de 10 minutos, ele já tem outra reunião, quero agradecer demais essa oportunidade de junto com a Kio, né, fazer esse podcast, levar conteúdo, levar informação que é o que está mais faltando aí, né, hoje no mercado. Quero deixar aqui os nossos contatos, nos siga nas redes sociais. Nós temos um blog que está trazendo informações bem acompanhando dia a dia, com bastante informações práticas para ajudar o usuário no dia a dia, dentro do sistema. Inclusive, a gente tem um local que você tem como acessar o blog com as informações específicas para cada produto, contabilidade, folha de pagamento. E temos o blog para você que ainda não é nosso cliente, acompanhe os nossos artigos, siga a Emendes também, né? Nas redes sociais, será um prazer contribuir com conteúdo com vocês.